Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 22 de maio. Ibovespa fechou em queda de 1,33%, enfim, terminou a semana abaixo dos 55 mil pontos, o que já vinha com um cenário negativo. Aí superou a máxima do pregão de ontem e reverteu completamente para baixo no pregão de hoje. Ainda abre a chance de ter um repique de alta, mas para mim consolidou a sua tendência de baixa de curto prazo aqui, o índice Bovespa nessa semana, perdendo na semana em torno de 5%, 5,02% sendo mais exato, e apontando ali para outros níveis de suporte, como por exemplo aqui na faixa dos 53.510 pontos. Seria esse o próximo nível um pouco mais significativo, região de 53.700 a 53.500. Então, dentro desse cenário, fica mais, as compras ficaram mais apertadas, mais difíceis de se andar, e torna-se bem mais interessante após algum movimento de recuo em diversos papéis, como principalmente os bancos, apresentar aí a situação de venda para swing trade na próxima semana ou nas próximas semanas. PETR4. A Petro terminou o pregão de hoje com queda de 2,75%, então mantendo a coerência que eu já tinha comentado nas últimas duas videoanálises. O foco estaria um pouco mais, no meu entender, para venda. A recomendação de venda foi na perda aí dos R$ 13,26. A abertura de venda aconteceu em R$ 13,25. Stop da operação ficando em R$ 13,71, acima da máxima de hoje, que foi R$ 13,65. E o objetivo da operação com risco de 3,47%, ficando em 11,87. Se a Petro perder a mínima do pregão de hoje, confirma ainda mais a formação de um topo descendente, um sinal negativo em cima do nível de resistência, que já apresentou um candle aqui chamado de nuvem negra, que é um candle de reversão, e pelo G60 a perda dos 12,92 configuraria um pivô de baixo. Enfim, um cenário favorável para uma movimentação para baixo. Por enquanto está tudo coerente na minha avaliação. Enquanto ela não voltar, como eu já disse, para cima dessa faixa de preço aqui, eu não olharia muito perto para a ponta compradora nesse momento, a não ser que seja ali algum tiro curto de day trade. Mas a semana terminou com queda de 6,97%, apresentando um engolfo de baixa e com uma chance maior de dar uma sequência em termos de correção de toda essa subida do gráfico semanal. A Vale 5 terminou a semana com queda de 4,16%, vindo já com um movimento de baixo no gráfico semanal, tentando aqui se recuperar no gráfico diário, com alta de 1,31%, conseguindo se manter acima dos R$ 17,00, mas abriu em alta e não evoluiu muito para cima. Quando gerou fundo por volta no intraday, nos gráficos de 10 ou 15 minutos, por volta dos R$ 17,00, testando os R$ 17,00 como suporte, já estava com pivô de baixa no gráfico de 10, 15 minutos, enfim, um sinal mais negativo, tanto que não andou nenhum day trade em cima dessa ação, pelo menos na ponta compradora. Tecnicamente falando, se continuar essa dificuldade de subida aqui nos próximos pregões, eu ficaria olhando o papel um pouco mais para a ponta vendedora ainda. Então esse seria o foco mais aí em cima da Vale 5. Então, olhando agora para outros ativos, além da Petro, a abertura de venda, a gente abriu venda hoje em SBSP3, depois de ter tentado ali, já tinha gerado um sinal negativo aqui no diário, um topo duplo, aí tentou subir com esse candle forte de alta do pregão de ontem, bateu lá no nível de resistência, gerou um sinal negativo e optei pela venda na SBSP3, na Sabesp em 18,62, na perda dos 18,63, com stop em 19,11. É um pouco abaixo da máxima do pregão de hoje, mas ainda é acima da máxima do pregão de ontem, acima do nível de resistência ali na faixa de 19,08. Enfim, stop em 19,11 com um risco de 2,63%. Objetivo da operação na faixa de R$ 17,15, que é aqui na zona de suporte que ela tem lá pela frente, um pouco abaixo até dessa região, a mínima aqui desse fundo em 17,03, enfim, é na zona de suporte mesmo desses fundos aqui anteriores. A ação terminou mal ali a semana, com um forte candle de baixa, que é de 6,68%. Vamos ver se anda na próxima semana aí essa venda. Encerramos a posição na Natura. Algo bem negativo aconteceu no início do pregão dela, porque gerou ali vamos dizer assim, um erro de ordem. Eu posso jogar aqui no gráfico de 1 minuto e ampliar para ficar mais claro. O leilão dela jogou a ação lá para cima, 1,92%, depois de ter vindo em 28,46. Olhando aqui para o gráfico de 1 minuto, logo no início do pregão teve
eu falo assim, erro de ordem, mas teve alguma ordem pesada que veio aqui embaixo, só 1 minuto, aí entrou em leilão e voltou lá para cima. Cheguei até a comentar que é algo que eu não realmente, por escrito dentro do Investmania, que é algo que eu realmente não gosto quando acontece. Porque altera a questão do gráfico e traz um indício que se houve esse, vamos dizer assim, entre aspas, erro de ordem, é que o preço pode voltar facilmente lá para essa região. E aí, enfim, a ação fechou para baixo aqui do candle que me gerou a compra, já foi um ponto negativo, aí depois na hora que proporcionou um topo no gráfico de 10 minutos abaixo desse patamar, eu antecipei a saída dessa operação. Então, enfim, a operação encerrada com perda de 1,45% e no capital total de 0,19%. Olhando para outros ativos, de maneira geral, está confirmando que o Ibovespa apresentou no decorrer dessa semana as compras com bastante dificuldade para andar e as vendas andando um pouco mais. A IP3 a gente segue comprado e já posicionando o stop para um nível que não sai mais perdendo para baixo da mínima do pregão de hoje. IB Marcas. CL3 terminou o dia em queda de 1,24%. Nessa semana a CL3 perdeu ali também a sua configuração de tendência de alta no gráfico diário, gerou um engolfo de baixa no gráfico semanal. Então é um ativo que eu vejo mais com olhar para venda. Então, dependendo do que a CL3 gerar aqui de tentativa de subida depois desse candle de hoje, eu ficaria mais interessado em venda nessa ação, olhando ali até mesmo o comportamento pelo gráfico intraday para buscar essa venda. CSAN3 também ficaria no primeiro momento olhando mais para a venda, enquanto ela não conseguisse sustentar acima dos R$28. Essa ação gerou aqui um pivôzinho de alta, mas já veio para baixo de novo dos R$28, apesar de ontem ter fechado acima em 28,04, hoje já fechou para baixo dos R$28. Então é um ativo que, para mim, se encaixa um pouco mais trabalhar na ponta vendedora, e isso pode acontecer na perda da mínima do pregão de hoje dos 27,62. Ou seja, se esse ativo, ao invés de se sustentar aqui em cima, resolver reverter essa sinalização de pivô de alta, ficaria mais atento para a ponta vendedora. E olhando para a compra, quem foi muito bem nessa semana é a Embraer. A Embraer fechou com alta de 8,03%, confirmou uma boa, algo que eu falei que a CSAN3 não conseguiu fazer, que é se sustentar acima de um patamar e gerar alguma sinalização de alta acima dessa região. A Embraer conseguiu fazer isso, que no caso aqui é acima dos R$24, lá na CSAN3 COSAN acima dos 28. Essa conseguiu com bastante força, inclusive confirmando no pregão de hoje uma alta de 2,99%, na semana 8,03%. É um ativo que graficamente ficou interessante para ficar atento aos movimentos corretivos, seja no tempo ou no preço, em vista de buscar, na expectativa de buscar uma oportunidade de compra para swing trade no decorrer da próxima semana ou nas próximas semanas, enquanto ela não reverter essa sinalização positiva deixada nessa semana. E por último aqui BBAS3, fechamento mal, seja no pregão de hoje, 3,43% de queda, na semana foi uma queda de 9,28%, os bancos foram tiveram um comportamento bem ruim nessa semana. Então o fato principal nesse papel seria, como ficou esticado para baixo, se apresentar um enfraquecimento da queda no decorrer da segunda-feira, abriria a possibilidade de buscar uma compra na superação da máxima do pregão de segunda-feira, caso não venha a perder na BBAS3, ela não venha a perder aí uma região em torno de R$22,75, que é a região aqui de fundo anterior. Então ela está num patamar de suporte. Então, dependendo do que ela fizer aqui, daria para arriscar alguma compra aqui para cima, tentando pegar um repique de alta. Mas o foco principal dentro do cenário gráfico apresentado nesse papel seria, se a ação gerasse movimento fraco para cima a partir desse momento, também foco mais para a ponta vendedora nessa ação. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveiro.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.